dia para todo mundo. Iniciamos a nossa reflexão rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-nos hoje, porque adotados de novo como filhos de Deus, esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho, o trecho de São João, capítulo 16, do versículo 5º ao versículo 11. E como estamos nesta última fase de preparação para a festa de Pentecostes, na última fase do tempo pascal, nós ouvimos os ensinamentos de Jesus sobre o Espírito Santo. E no texto de hoje, Jesus também faz afirmações importantes que nos ajudam a compreender, claro que dentro das nossas limitações, mas podemos compreender o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, sobretudo na sua missão. E Jesus diz que vai partir, parto para aquele que me enviou, então volta para junto do Pai. No capítulo 13, São João já tinha dito isso antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de voltar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então a missão de Jesus se conclui nessa sua volta para o Pai, que é o que nós vamos celebrar no próximo domingo, a festa da Ascensão do Senhor. E aí Jesus faz uma provocação, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. E aqui se permanece em silêncio. E Jesus percebe que aquele clima está sendo tomado por um sentimento de tristeza. A tristeza encheu o coração dos discípulos. Evidentemente, essa tristeza, ela se dá porque Jesus vai tornando cada vez mais claro o que vai acontecer. Isto é, a traição de Judas, o abandono por parte dos seus discípulos, até pelo próprio Pedro e assim por diante. Então isso vai gerando um clima de insegurança e, portanto, a tristeza vai tomando o coração dos discípulos. Mas Jesus, mais uma vez, fala da promessa de enviar o Paráclito, o nome dado ao Espírito Santo por causa da sua missão. E Paráclito, Paráclitos quer dizer justamente aquele que está ao lado para falar em nome de, aquele que é chamado para defender e assim por diante. Como a gente também pode chamar o Consolador e assim tantas outras palavras que ajudam a compreender o que de fato é a missão do Espírito Santo no coração dos discípulos, no coração da igreja. E aí Jesus, nesse seu ensinamento sobre o Espírito Santo, hoje vai dizer o que de fato o Espírito Santo vem fazer. Porque ele é advogado, porque ele é consolador. Vejam que antes se falou de uma tristeza. Então, diante dessa tristeza, como é que os discípulos serão consolados? E, evidentemente, nós não podemos pensar que o consolo é apenas uma palavra que alivie, do ponto de vista psicológico e emocional, alguma dor. Consolo na Bíblia não significa isso. Consolo na Bíblia significa companhia que dá segurança. Então, o que é consolar? É estar com aquele que está só. Então, vejam, consolar, consolo. Então, o que está sozinho entra numa situação de tristeza, de desespero, muitas vezes, e, portanto, chegar a alguém é tornar-se consolador para ele. Então, os discípulos aqui estão conscientes de que, a partir das palavras de Jesus e dos acontecimentos que eles estão percebendo, que vão ficar sozinhos por um tempo e, portanto, vão precisar de um consolo, ou seja, de uma presença, como nós acabamos de explicar. E, portanto, o defensor, o Paráclito, é de fato aquele que vai estar com os discípulos para que eles não se desesperem, mesmo passando pela dor, pelo sofrimento, pela angústia da ausência de Jesus. E o que é que vem fazer o Consolador? O que é que vem fazer o Espírito Santo? Então Jesus diz aqui, ele demonstrará ao mundo 3 coisas.
o que é o pecado, o que é a justiça e o que é o julgamento. Aqui se utilizou a palavra demonstrará, mas nós podemos também traduzir o verbo grego como convencer. Então não é somente um mostrar muito neutro, mas é um convencer. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. E a verdade, de fato, ela penetra, ela alcança um nível profundo de convencimento para aqueles que aceitam a verdade. E, portanto, ele vai demonstrar, ele vai convencer o mundo de três coisas: o pecado, o julgamento, a justiça e o julgamento. Mas o próprio Jesus já diz isso, já diz o que é o pecado, já diz o que é a justiça, já diz o que é o julgamento. Por isso que nós não podemos esquecer que o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é continuar no tempo e no espaço a obra de Jesus. E, portanto, o Espírito Santo vai recordar, o Espírito Santo vai mostrar, o Espírito Santo vai confirmar tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Então, como diz o próprio Jesus, o que é o pecado? O pecado é porque não acreditaram em mim. Então, a incredulidade. A incredulidade é a grande rejeição do amor de Deus manifestado no seu Filho. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, a incredulidade é a recusa ao amor de Deus. Não é simplesmente não acreditar em algumas coisas. A fé cristã é muito mais do que aderir a algumas afirmações dogmáticas. A fé cristã é acolher o amor de Deus. A segunda coisa que o Espírito Santo vem demonstrar é em relação à justiça. Então, o que é a justiça na Bíblia? A justiça na Bíblia é fazer a vontade de Deus. Até São José, quando é apresentado por São Mateus, diz que era um homem justo. E o que é o homem justo? Aquele que faz a vontade de Deus. E, portanto, Jesus diz aqui, a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Então, o que é voltar para o Pai? Voltar para o Pai significa que ele cumpriu a sua missão, isto é, fez a vontade daquele que me enviou, como ele mesmo diz. Não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, a justiça significa fazer a vontade do Pai. E, por fim, o julgamento. E aí Jesus diz, o que é o julgamento? Porque o chefe deste mundo já está condenado. Então, já está condenado. E isso é um grande desafio para nós que professamos a fé cristã, acreditar verdadeiramente que o mal foi vencido, que a morte foi destruída. Então, nós não temos uma pergunta não respondida, como será o fim. Nós já temos a resposta. Agora é preciso acreditar para prosseguir lutando a favor disso e não contra isso. Porque quando nós ainda nos perguntamos, e quem vai vencer, o bem ou o mal? Como será a conclusão de tudo? Nós já temos a resposta. E a resposta é, o príncipe deste mundo já está condenado. E, portanto, a nossa missão no mundo, ajudados pelo Espírito Santo, é justamente testemunhar isso. Testemunhar que o Espírito em nós nos fortalece, porque o Espírito da verdade nos faz ver com clareza. Agora, é preciso saber, estamos professando a fé? Estamos fazendo a vontade de Deus? Se estivermos aderindo pela fé ao cumprimento da vontade de Deus, então veremos que a terceira afirmação de Jesus, ela é a verdade, isto é, o príncipe deste mundo já está vencido, já está derrotado. Então desejo a todos um dia abençoado e que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.